Vamos continuar falando de política brasileira? Ontem, o Partido dos Trabalhadores elegeu um novo presidente, o Edinho Silva, que é o ex-prefeito de Araraquara. Edinho venceu a disputa contra o deputado federal Rui Falcão, o dirigente nacional do PT, Walter Pomar, e o secretário de Relações Internacionais do PT, o Romênio Pereira. A escolha ocorreu por meio do processo de eleições diretas do partido, que elegeu também os diretores de níveis municipal e estadual. Edinho já presidiu o partido entre 2009 e 2013. E o novo presidente fala com a gente agora. E quem está aqui no estúdio para participar dessa conversa é o repórter Augusto Tenório. Muito boa tarde aos dois. Boa tarde, Natália. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Oi, presidente. Presidente, nos escuta? Oi. Oi. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Eu não tô ouvindo o Augusto. Daqui a pouquinho vai ouvir. Fala de novo, Augusto. Me escuta agora, presidente? Agora estou te ouvindo, Augusto. Maravilha. Boa tarde. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Natália. É uma alegria estar com vocês aqui, também com a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado por aceitar participar. Inclusive, eu chamei o senhor de ministro, mas é porque, lembrando, né, o senhor foi ministro da SECOM, governo Dilma, né, se eu não me engano. Então, mais uma vez, boa tarde. E eu começo lhe perguntando o que esperar da sua nova gestão, né? Daqui a pouco acontece sua posse, se não me engano, vai acontecer agora em agosto. E o que é que a gente pode esperar de mudança no partido, um partido histórico, um partido que tem bastante filiados, é um partido conhecido pela sua estrutura interna, pela sua maneira de se organizar, que é muito única do Partido dos Trabalhadores, né? Como a Natália destacou, houve uma eleição, um processo de eleição direta com votação dos filiados. Então, o que esperar também dessa sugestão em relação a mudanças e inovações que possam acontecer no partido? Olha, Augusto, são grandes os desafios do PT, né? Primeiro, eu penso que nós temos que falar de um partido que é um partido vitorioso, um partido que ganhou 5 vezes as eleições para a presidência da República. Então, nós estamos falando de um PT vitorioso. Mas, mesmo assim, diante da conjuntura que nós estamos vivendo, desse momento da nossa história, o partido tem desafios importantes. Eu penso que nós temos que aprimorar o nosso funcionamento interno, nós temos, na minha avaliação, que priorizar, não que nós não estejamos fazendo, mas nós temos que priorizar muito a organização de base do PT, para que a gente tenha mais presença junto à nossa base social, para que a gente possa disputar politicamente, né, os setores da sociedade que sempre foram eleitores do PT, foram próximos do PT. Nós estamos vivenciando uma realidade onde emerge na sociedade brasileira uma nova classe trabalhadora oriunda das mudanças no nosso parque produtivo na virada do século XX para o século XXI. O Brasil viu, né, nas últimas décadas, a intensificação das novas tecnologias na nossa base produtiva, a adoção da robótica. Nós estamos vivenciando agora a inteligência artificial, então muitas profissões deixaram de existir e outras profissões surgiram. E, claro, o PT tem que ter a capacidade de dialogar com essa nova classe trabalhadora, com os motoentregadores, por exemplo, né? Os motoristas de aplicativos, a juventude que hoje trabalha, inclusive muitas vezes sem nenhum vínculo, nas redes sociais, recortando vídeo, impulsionando vídeos. Então, são várias profissões que hoje nós precisamos dialogar, precisamos entender, precisamos ter propostas. E, claro, a nossa prioridade no próximo período é construir as condições políticas, né, para que a gente reeleja o presidente Lula em 26, porque nós estamos vivenciando um momento, né, de reconstrução do nosso país. Se nós voltarmos a 23, a situação que o presidente Lula assumiu o Brasil, né, de um déficit orçamentário, um desequilíbrio nas finanças públicas, o Brasil com as políticas públicas totalmente desorganizadas,
sem investimento em infraestrutura, sem um programa habitacional, né? As políticas sociais também desorganizadas. O presidente Lula vem, nesse período, reorganizando, né, o PAC, por exemplo, que é um programa que é impossível nós pensarmos em desenvolvimento econômico no Brasil sem nós termos investimentos em ferrovias, rodovias, modernização dos nossos aeroportos, dos nossos portos, que é, efetivamente, o PAC, que são políticas estruturantes na área de saneamento básico, na área de melhoria de infraestrutura, a volta do Minha Casa Minha Vida, o Pé de Meia, programa exitoso, que precisa ser universalizado. Nós precisamos fazer o Pé de Meia chegar a toda a juventude que hoje estuda e que vive uma condição de vulnerabilidade, né? Nós precisamos aprovar no Congresso Nacional a desoneração, né, para que a gente isente de pagamento de impostos quem ganha até R$5 mil, para quem diminuir a carga de impostos para quem ganha até R$7 mil. Nós estamos vivendo um momento de um debate importante na sociedade brasileira, que é a questão da justiça tributária, quem paga imposto, quem não paga, um país que tem 860 bilhões de renúncia fiscal, um país que desonera boa parte da atividade econômica, e a gente, inclusive, não debate porque desonera, porque quando o governo desonera, quando o governo renuncia à arrecadação, claro que quem paga esse custo dessa desoneração, dessa renúncia fiscal, é o conjunto da sociedade. Então, nós estamos debatendo, né, o que é justo. Por que alguns não pagam impostos e outros pagam? Por que alguns são privilegiados em não pagar impostos e outros pagam? Então, a reeleição do presidente Lula significa nós, além de darmos continuidade à implantação das políticas públicas, também aprofundarmos esse debate de que Brasil que nós queremos construir, qual o Brasil que nós queremos deixar para as próximas gerações. Eu penso que o desafio, Augusto, do PT é nós entrarmos de forma muito forte no debate da transição energética, da urgência climática. O mundo está vendo desastres ambientais, sucessivamente ao outro, né? Mesmo no Brasil, no último período, tem vivenciado desastres ambientais, portanto, a transição energética, o cuidado com o clima, efetivamente tem que ser uma prioridade. Como tem que ser prioridade o debate da segurança pública, nós temos que apresentar para a sociedade uma proposta de segurança pública que considere as novas tecnologias, que a gente possa utilizar as novas tecnologias para o bem da segurança da sociedade. Vamos debater a situação das condições de trabalho dos policiais, a questão da remuneração, a condição das famílias dos policiais, porque o policial muitas vezes sai para trabalhar. Se ele for vítima de uma ocorrência, muitas vezes, né, se ele sofrer um acidente, se ele for vitimado de alguma forma, muitas vezes a família passa necessidade. Numa política de segurança pública, nós precisamos debater a situação dos adolescentes em conflito com a lei, nós temos que disputar o jovem brasileiro com a criminalidade, como nós temos que garantir a reinserção social de apenado. Quem cumpriu pena, quem pagou pelo seu erro, tem que ter o direito de voltar à sociedade. Porque se nós não tivermos políticas públicas, o adolescente em conflito com a lei, com aquele que pagou pela sua pena, que pagou pelo seu erro, que cumpriu pena, evidente, são setores vulneráveis para serem cooptados pela criminalidade. Então, o Partido dos Trabalhadores tem desafios importantes, né? Nós queremos debater com a sociedade temas importantes, como a questão da diminuição da carga de trabalho, que popularmente ficou conhecida de 6x1. Nós temos que debater a questão do transporte público nas médias, nas grandes cidades brasileiras, que hoje virou um problema. Eu penso que nós temos que colocar como prioridade a questão da tarifa zero no transporte público, começar a debater como que nós podemos formar um fundo para custear o transporte público, porque muita gente hoje, muitas famílias, são milhões de famílias que não conseguem usar transporte público porque não tem dinheiro para pagar. Então, são temas importantes que o Partido dos Trabalhadores tem que priorizar, né, em relação à conjuntura, priorizando a reeleição do presidente Lula, melhorando o nosso funcionamento enquanto partido. Então,
eu mencionei aqui, Augusto, eu penso que algumas das prioridades que nós teremos que tratar no próximo período. E hoje saiu uma pesquisa mostrando que ele começou a reagir no quesito aprovação. E eu quero sua avaliação para saber se hoje o senhor considera que a reeleição do presidente Lula ela é considerada encaminhada, ou se ainda o governo precisa fazer coisas ou mudar coisas, como o senhor citou, há o projeto de isenção de pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que vai beneficiar também as pessoas ali das próximas faixas, também até R$ 7.000 deve ter um benefício bom, então é uma aposta do governo para ganhar, digamos assim, popularidade frente à classe média, mas eu quero saber se hoje o senhor considera que a reeleição do presidente Lula está encaminhada. Olha, Augusto, o presidente Lula é candidato à reeleição, candidato fortíssimo. Eu acredito muito na reeleição do presidente Lula, por tudo isso que eu falei aqui e também por aquilo que o governo vai fazer, né? O governo ainda vai apresentar muitos projetos positivos para a sociedade, né? Nós estamos melhorando já a aprovação. Hoje saiu pesquisa mostrando a melhora na aprovação do presidente Lula, mas nós temos ainda muito que mostrar para a sociedade brasileira, fazer balanço do Brasil que nós tínhamos até 22, do Brasil que nós temos hoje, né, o Brasil que está sendo reconstruído de 23 para frente, mostrarmos o quanto que o presidente Lula ofereceu estabilidade para que o país voltasse a crescer economicamente, né, tivesse crescimento sustentável da nossa economia, conseguisse gerar empregos. Nós estamos batendo recorde atrás de recorde de geração de empregos, que o país conseguisse melhorar a renda do trabalhador, por mais que a gente tenha que avançar, ainda, né? E também, eu penso que o presidente Lula pôs para a sociedade debates importantes, tem colocado para a sociedade debates importantes, como esse que eu mencionei agora há pouco, do fim dos privilégios. Nós precisamos construir um país sem privilégios, um país onde o trabalhador pague menos impostos, os trabalhadores autônomos paguem menos impostos, o pequeno empresário pague menos impostos, inclusive setores da economia que hoje pagam muitos impostos possam diminuir a sua carga, combatendo, evidentemente, essa renúncia fiscal de 860 bilhões de reais. Não é possível que uma parcela da sociedade não pague impostos e um conjunto imenso, né, de trabalhadores, de pequenos e médios empresários, de setores da economia, portanto, a maioria dos brasileiros e brasileiras pagam seus impostos para que uma minoria deixe de pagar. Então, nós temos que debater isso de forma muito tranquila, de forma muito pacífica, muito serena, mas a sociedade brasileira precisa saber, né, como que funciona hoje o país, quem é que paga imposto, quem que deixa de pagar, quem é que carrega nas costas, né, toda a carga de impostos do país para que uma minoria deixe de pagar. Então, são debates importantes que eu penso que esses debates vão favorecer muito as condições para que o presidente Lula continue governando o Brasil para o bem dos brasileiros, né, que a gente ganhe as eleições de 26. E compartilhada por alguns dos seus correligionários, né? O pessoal do PT até assume nos bastidores que o partido ainda é um partido muito analógico, porque tem estrutura grande, é até difícil fazer esse tipo de renovação, mas agora houve um case de sucesso, digamos assim, com essa disputa política, e eu falo disputa política no bom sentido, que ganhou também as redes, né, quando houve de fato a boa disputa política, que é esse debate justamente que o senhor falou sobre essa questão da justiça tributária, que o governo tem uma visão, o Congresso tem outra, e foi-se para as redes, foi-se para o debate público debater, e o governo, ou podemos dizer assim, o PT e os partidos de esquerda, acabaram ganhando esse debate, segundo inclusive levantamentos quantitativos. O governo acertou ao fazer esse tipo de ofensiva, esse tipo de embate nas redes sociais, para pressionar o Congresso a mudar a sua visão, a mudar a sua opinião, como de fato deve mudar? Olha, Augusto, na verdade, o governo reagiu, né? É bom que a gente diga isso, né? Nós
estávamos diante de um cenário de diálogo com o Congresso Nacional em relação à tributação do IOF. Só para que quem está nos assistindo possa relembrar. O IOF no governo Bolsonaro chegou a ser 6%. 6%, vou repetir, 6%. O governo Lula propôs 3,5%. E mesmo assim, e claro, tributar setores que não são tributados, ou seja, cobrar impostos de quem não paga impostos. Ou seja, faz grandes movimentações financeiras, portanto, quem detém o poder de fazer grandes movimentações financeiras, mas não paga impostos. E, em paralelo, o governo encaminhou para o Congresso Nacional a isenção para quem ganha até R$5.000 e a diminuição da carga de impostos para quem ganha até R$7.000. Então, o governo estava dialogando com o Congresso Nacional, conversando com o Congresso Nacional, inclusive disposto a ajustar essas medidas que ele propôs para cobrar de quem não paga e cobrar de quem faz movimentações financeiras e de uma parcela da sociedade que faz grandes movimentações financeiras. O Congresso resolve, por bem, derrotar o governo votando uma matéria que estava em diálogo, que ainda estava em negociação. Claro que, diante dessa derrota, o governo não tinha outro caminho, não tinha o que fazer, a não ser debater com a sociedade, dizer para a sociedade, olha, o que foi derrotado no Congresso Nacional foi essa proposta. O que o Congresso Nacional derrotou foi uma iniciativa do governo de fazer justiça, de acabar com privilégios, de começar a cobrar impostos de quem tem dinheiro e não paga e desonerar, deixar de cobrar de quem ganha pouco e paga. Claro que o governo não tinha outro caminho a não ser levar esse debate para a sociedade. Agora, o momento que um tema como esse é debatido com a sociedade, não significa que nós vamos interditar o diálogo, que nós vamos interromper o diálogo, que nós vamos deixar de dialogar. Eu penso que as questões não são contraditórias. Todos os partidos políticos têm o direito de levar para a sociedade os debates que eles acham importantes. O PT tem o direito, o MDB tem o direito, o PSB tem o direito, o PP tem o direito, o PSD tem o direito, todos os partidos têm o direito de debater com a sociedade as suas propostas. Nem por isso a gente tem que interromper o diálogo no Congresso Nacional, até porque nós temos que pôr como prioridade no Congresso Nacional os projetos que são de interesse do conjunto da sociedade. Os projetos que eles significam uma melhoria de vida para os brasileiros e brasileiras, que a gente possa garantir avanço para o futuro do país, avanço para a população brasileira. Então, acho que a gente tem que ter tranquilidade, tem que, como a gente diz, no futebol tem que baixar a bola, pôr a bola no chão, ter tranquilidade e dialogar para que a gente possa efetivamente fazer com que o Congresso Nacional funcione, aprovando medidas importantes para o conjunto, para a maioria da sociedade brasileira. E hoje a gente noticiou que na reunião de líderes da Câmara ficou entendido ou acordado, digamos assim, que a Câmara votaria, pelo menos a urgência agora e depois iria para o debate do mérito, de um projeto para fazer um corte linear nas isenções fiscais, que são esses benefícios fiscais, essas isenções que o governo federal dá aos setores da economia. Então faria aí um corte linear já nesse entendimento de que o governo precisa arrecadar para compensar esse recuo no IOF, apenas completando essa informação aqui para o nosso telespectador. Mas eu quero lhe perguntar também sobre política, que a gente tem visto muito problema do governo no Congresso, né? Há essa dificuldade porque é uma base minoritária, a gente sabe disso, a gente viu na votação do IOF, mas avalia-se que o governo tem ali entre 120 e 130 deputados da base. Na questão do IOF diminuiu um pouco, mas foi um caso muito específico. Então, eu quero entender qual é o foco do partido agora para 2026. Se
assim como o PL de Jair Bolsonaro tem dito, tem falado e tem de fato trabalhado nos bastidores para construir uma boa bancada no Senado, visando inclusive fazer impeachment, né, de ministros do Supremo Tribunal Federal, eu quero entender qual vai ser a posição do PT também. Se vai tentar reforçar sua bancada para o Senado, se vai fazer essas articulações também, ou se vai focar tudo novamente nessa... Focar não, tudo não, mas fazer esse foco na reeleição do presidente Lula. Olha, Augusto, é evidente que a nossa prioridade é a reeleição do presidente Lula. É construirmos as alianças necessárias para a reeleição do presidente Lula. Mas é evidente que nós precisaremos agora, com a eleição dos novos dirigentes nos estados, ou seja, o PT vai agora também dar posse aos novos dirigentes estaduais, que possamos fazer um diagnóstico estado por estado do nosso país. Nós temos que olhar a situação política de cada estado, construir a tática eleitoral de cada estado, né, para que a gente efetivamente consiga fazer a disputa, montar palanques eleitorais para o presidente Lula em cada estado da União e, claro, eleger governador do PT ou aliado onde isso for possível, eleger senadores do PT ou de partidos aliados onde for possível e, claro, eleger bancadas, tanto bancadas de deputados federais como de deputados estaduais. Mas nós vamos fazer já, logo agora no mês de agosto, e eu vou combinar com o senador Humberto Costa, que nesse período de transição a gente já comece, né, a levantar as informações que o GTE do Partido dos Trabalhadores já tem, dialogar também com o governo para que a gente possa também aglutinar as informações também que o governo tem, conversar muito com a ministra Gleisi Hoffmann, que é a nossa articuladora política do governo do presidente Lula. Então, nós temos um trabalho longo pela frente, longo, mas naquilo que me cabe, eu estou muito animado, estou com vontade, estou com muita disposição de viajar o Brasil, de dialogar com o Brasil, com os estados do nosso país, ajudando na construção dos palanques para a eleição do presidente Lula em 26. Pensado pelo senhor, presidente, para tentar reforçar essa questão da eleição de bancadas, o senhor falou muito sobre essa questão de eleger também aliados, né? O PT tem historicamente aliados importantes em alguns estados, no caso PSB de Bola em Pernambuco, PSD de Dado na Bahia. Poderia ter algum tipo de facilitação desse tipo de aliança, inclusive para impedir que vagas que poderiam ser de centro ou centro-esquerda caiam na mão dos bolsonaristas? Olha, Augusto, eu penso que por isso que é importante nós dialogarmos com os dirigentes estaduais, né, de cada estado, para que a gente possa ter o melhor diagnóstico possível, né? Claro, onde as nossas lideranças forem as lideranças mais fortes, evidente que é natural que a gente lance candidatos do PT, né? Se você tem uma liderança forte, com condições de fazer disputa, não tem porquê o partido abrir mão dessa disputa. Mas onde nós tivermos condições de fazer alianças, de construirmos alianças robustas, competitivas, não só para que a gente eleja governadores, senadores, deputados, mas também para que esses palanques sejam palanques importantes para o presidente Lula ganhar as eleições. Então, esse diagnóstico nós vamos fazer, nós vamos percorrer, como eu falei, vamos ouvir os nossos dirigentes estaduais, vamos ver o que o PT já tem de informação. Nós temos um grupo de trabalho eleitoral no PT nacional que tem um diagnóstico. A ministra Gleisi também certamente tem as informações que ela aglutina no cotidiano da relação do governo com as composições partidárias, enfim. Então é um trabalho árduo, mas precisa ser. E nós, repito, temos que montar palanques fortes. É possível, com
PT, com lideranças do PT, onde não for possível, com aliados do nosso partido. Nesse sentido também, eu pergunto se... A gente sabe que no PT há uma certa divisão sobre qual a avaliação que é feita sobre o tema federação, que é esse novo tipo de aliança inaugurado em 2022, em que partidos passam a funcionar como se fossem um só, por um período de 4 anos. No caso, o PT já está numa federação hoje com o PCdoB e o PV, e eu pergunto por quê. Pelo que eu entendo no PT, pelo que a gente conversa, existem 3 correntes, uma ala que quer inclusive acabar com a federação atual, para que PT, PCdoB e PV façam caminhos separados na próxima eleição. Há uma ala que quer manter a federação do jeito que está e há uma ala que quer expandir essa federação, fazer ali uma espécie de superfederação, convidando também outros partidos de centro-esquerda, e nesse caso eu cito o PSB de bola, por exemplo, o partido do presidente Geraldo Alckmin, também o PDT. Então, qual é a sua avaliação sobre a atual federação, se ela deve ser mantida, expandida ou, inclusive, extinta? Não, eu sou defensor da federação. Claro que em alguns estados nós tivemos problemas, nós temos que avaliar nesses estados onde nós tivemos problemas, mas avaliar com muita tranquilidade, né? Fazer o balanço político com muita tranquilidade, mas, claro, em tese, a federação é importante, ela tem que ser mantida e penso que se a gente puder ampliar, melhor ainda, né? Porque significa uma base política sólida pensando a eleição do presidente Lula em 26. Então, eu sou plenamente favorável às alianças e penso que onde tem problema a gente tem que trabalhar para superar os problemas, mas, no geral, foi um grande acerto a construção das federações, né? E, no caso do PT, um grande acerto a federação que nós construímos, né, com o PV, com o PCdoB, e, repito, se possível, trabalhar para que a gente amplie a nossa federação. Só para reforçar, o senhor estaria disposto, então, ou pretende procurar os presidentes desses partidos que eu citei, pode ser, no caso, o PSB ou o PDT, para fazer essa aliança? Sim, o PDT e o PSB são aliados históricos. Às vezes tem, repito, um ruído aqui, outro ruído ali, mas é muito pequeno, perto dos interesses nacionais que nós temos que construir. Nós estamos falando de 2 partidos que, historicamente, influenciaram na política brasileira. Então, é impossível nós pensarmos, né, a construção de uma aliança que dispute os rumos do país sem considerarmos o PDT e o PSB. E digo ainda, eu quero conversar muito com o campo democrático, que foi importante para a eleição do presidente Lula em 22. Esse campo democrático, no caso, o presidente seria PSD, de dado? Quem mais? Olha, os partidos, não só partidos, né, mas os partidos, do ponto de vista de 22, do segundo turno principalmente, partidos importantes que estiveram conosco, que têm uma concepção democrática de país, né, que sabe da importância de nós continuarmos derrotando o pensamento autoritário, inclusive essa concepção fascista que cresce na política brasileira, até porque tem crescido mundo afora, infelizmente, né? Então, os partidos que valorizam a democracia, que querem a democracia e querem afastar o Brasil do risco autoritário, eu penso que são diálogos importantes que nós temos que fazer, e também dialogar com lideranças, com figuras públicas que foram muito importantes para a eleição do presidente Lula em 22. Eu quero saber se o senhor defende uma reforma ministerial para, no caso, reformular essa correlação de forças entre partidos aliados que não votam com o governo, e eu cito aqui o caso do União Brasil, por exemplo, e já visando as eleições de 2026. Olha, a ministra Gleisi, o ministro Rui Costa, o próprio presidente Lula, os nossos líderes
na Câmara e no Senado, eles têm conversado com os partidos aliados, com os partidos da coalizão. Claro que nós temos que fortalecer a nossa coalizão. Nós temos que fortalecer a nossa base parlamentar no Congresso Nacional. Agora, até onde nós vamos para fortalecer essa aliança, para aumentar a sustentabilidade, né, para aumentar a sustentação do governo do presidente Lula, até onde nós vamos, eu não participei dessas conversas, eu não sei se isso passa por mudança de ministros, se passa por espaços dentro do governo, se passa por uma agenda mais de debate de prioridades, de agenda para o Brasil. Então, eu não conseguiria te dizer o que é que efetivamente está sendo conduzido nesses diálogos liderados pela ministra Gleisi, pelo ministro Rui Costa, pelo presidente Lula e também pelos nossos líderes no Congresso Nacional. Mas é fundamental que nós possamos consolidar a base de apoio do governo do presidente Lula. Perfeito. Presidente, infelizmente o nosso tempo se encerrou. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, desejar, claro, sucesso aí nessa caminhada e dizer que as portas estão abertas aqui para a gente continuar conversando. Provavelmente a gente vai lhe chamar novamente para conversar durante esse ano, porque a política, claro, ela vai mudando e a gente vai querer sempre saber o que é que pensa o presidente do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu que agradeço, Augusto. Um grande abraço a você, a Natália e a toda a audiência do Metrópolis. Muito obrigado. Obrigada, Augusto. Obrigada, presidente. Agora são